Gestão de vulnerabilidades e ameaças comuns. Uma ameaça é qualquer coisa que possa prejudicar a operação da empresa, o funcionamento, integridade ou disponibilidade, quebrar a famosa tríplice SID de uma rede, sistema, ambiente, enfim. Isso pode assumir qualquer forma e pode ser que nesse caso é de forma maléfica, acidental também pode ser, ou simplesmente um ato da natureza. Por que disso, pessoal? Porque uma ameaça ela pode ser um atacante que ele está visando realmente invadir a empresa, ele está visando obter informação justamente para ganho financeiro. Hoje, a gente tem, dificilmente a gente vê uma ameaça como a gente chamava antigamente do ativista, que é o cara que ele quer só tirar o site do ar. Hoje, 99% dos ataques é visando ganho financeiro. A segunda ameaça é a ameaça acidental. Olha só, então, um funcionário mal treinado, ou um funcionário com pouco conhecimento em tecnologia, um funcionário que não passa, que a empresa não tem ali rotinamente treinamento de conscientização e tudo mais, o cara clica no link, ele pega um pendrive e bota no computador, ele se conecta no computador, ele tá com o computador da empresa, se conecta a uma Wi-Fi que ele não conhece. Então, acidentalmente, ele pode ser um agente de ameaça. E aí a gente tem a questão do ato da natureza. Pode ser um terremoto, pode ser uma tsunami. A gente teve um caso também no Japão de um terremoto que quebrou que destruiu os data centers, que eles estavam próximos. Se eu não me engano, era um raio de 30 quilômetros, mesmo assim atingiu e também. Foi tão forte que atingiu e teve problema lá. Então o backup, ele tem que ser numa distância segura, ele muitas vezes até em outro estado, em outro país, outro continente. Então é pensado em tudo isso. Então um ato da natureza também é uma ameaça. Uma empresa que vai construir um data center não vai construir um data center perto de um lugar onde tem conflito armado. Ele não vai fazer isso perto de uma praia no qual tem histórico de ter tsunami, ou um lugar que tem histórico de ter terremoto, ou numa região onde tem problema de inundação, qualquer coisa do tipo. Tudo isso é pensado. E a vulnerabilidade? O que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é uma fraqueza inerente ao design daquele sistema, a configuração ou uma má implementação. Falta de gerenciamento de rede, falta de planejamento, falta de uma conscientização de segurança, falta de maturidade de segurança. Então são vulnerabilidades que tornam as redes suscetíveis a perder informação, tempo de inatividade, enfim. Insegurança de rede, quais são os tipos de vulnerabilidade? A gente tem utilização de protocolos inseguros, isso a gente sempre pega aqui na Invoke, a gente pega nos testes de invasão, a gente faz teste externo, faz teste em aplicativo mobile, faz teste interno na rede, e basicamente, pessoal, um dia a gente vai criar esse gráfico da quantidade das vulnerabilidades que a gente encontra, e quase sempre internamente encontra protocolos inseguros. Então o protocolo inseguro é aquele switch que ele está trafegando no telnet, eu posso interceptar o usuário e senha. Isso a gente já pegou e tem relatório com informação crítica disso. Porque o desenvolvedor vai lá e sobe uma aplicação de uma intranet, o pessoal fazer com um sisteminha interno. E aí ele acha que porque está dentro da rede, no ambiente interno da rede, não precisa colocar certificado naquele programinha que é numa interface web, que está no navegador ali, entendeu? Então ele coloca no HTTP, não tem certificado. O que acontece? Se um agente interno ou durante um teste, a gente vai pegar que está HTTP, quando a galera digitar usuário, assim a gente pega. Tem ferramentas que a gente consegue ficar escutando a rede, e na hora que o cara for digitar usuário sem naquele protocolo, naquele serviço que está sem certificado, a gente vai pegar. Sistemas operacionais vulneráveis ou desatualizados. De praxe, sempre pega, principalmente o Windows, pessoal, sempre pega o Windows desatualizado, sempre. Dispositivo de rede vulnerável sem autenticação ou com alguma vulnerabilidade, a gente pega isso em switch, roteador com senha root, admin. Serviço mal configurado, isso aí também, sempre tem. Utilização de senhas padrões, falta de implementação de mecanismos e protocolos dispositivos e uma arquitetura de rede mal implementada. Alguns meses atrás, um cliente que a gente fez um teste, a gente pegou vulnerabilidade crítica em roteador, que era o core, o roteador core da empresa, estava com um SNMP do tipo público, e aí a gente conseguiu fazer um ataque no qual a gente conseguiu modificar o firmware através daquele SNMP público e acessar com permissões administrativas aquele roteador.
Então a gente poderia parar a operação da empresa, poderia vazar informação porque eu mudava a rota, enfim, entendeu? A criticidade disso. E classificação dos tipos de ataque. Baseado no CEH, a gente vê que a gente tem um ataque do tipo passivo. O que significa um ataque passivo? É monitorar. É o cara que está dentro da rede ali do modo stealth. Ele está no sigilo, só escutando. Por exemplo, nesse ataque que eu falei de HTTP, que a gente fica só escutando ele durante o dia inteiro, coletando pacote, vendo quem que vai digitar o usuário e senha para a gente pegar. Isso aí é o modo mais furtivo. Um modo de ataque ativo, no qual eu vou, de forma direta, interagir com aquele serviço. Então, se eu tentar um usuário e senha, fazer um brute force numa aplicação, eu já estou interagindo num ataque ativo. Vocês entenderam? É diferente, por exemplo, no mundo real. O bandido tá passando na rua e ele tá olhando, só passar olhando. Ele tá no modo o quê? Passivo. Ele tá tentando ser furtivo ali, passar para não ser desconfiado. Agora, se ele chega no portão da sua casa com uma micha e tenta abrir o cadeado, ele já tá interagindo. Então, é um ataque ativo. Ele pulou um muro, vai ser detectado pelo alarme. Ataque ativo. Aí a gente tem os ataques de disrupção, que seria o closing attacks, que é próximo ali do alvo. E a gente tem os insiders, que é o cara ali de dentro com um agente malicioso. E aqui na parte de segurança de redes, os ataques, a gente tem ataque de negação de serviço, ou ataque de negação de serviço distribuído, que é tirar o sistema do ar. A gente tem o sniffing, que é o de farejar que eu disse. Escanear portas, malwares, exploração de vulnerabilidades, roubo de sessão, um pouco mais raro, mas ainda tem roubo de sessão. Engenharia social, engenharia social top 1, que é visar enganar a pessoa para conseguir obter os acessos. Envenenamento de protocolo, bem raro também. Buffer overflow fica mais na parte do ataque em si, da parte de exploração do sistema, porque aí eu consigo injetar a parte ali da memória, consigo romper para entrar, enfim. E ataques de senha. No furto de dado, a gente tem informação pessoal e outros dados que podem ser obtidos através da interceptação de tráfego, como a exploração de vulnerabilidades, ele está lidando com o computador, está na rede. O uso indevido de recurso. Você usou um software para craquear, você queria usar um software e você não quer pagar ele, você craqueou ele. Você baixou ele pirata, é um software craqueado, é o seu Office, é o seu Windows craqueado que você não quis pagar, é o jogo que você, em vez de comprar na Steam e pagar, você baixou do sitezinho lá do torrent. E o que acontece? A sua máquina vai entrar numa rede de botnet e vai estar sendo disseminado malwares através dela. Isso sem contar com um tipo de malware muito disseminado hoje em dia, principalmente em campanhas no YouTube. Vocês acreditam que esses vídeos, quando você coloca lá, obtenha o Office 2016 gratuito, esses vídeos são patrocinados para aparecer ali, induzindo você a clicar. E ali tá o famoso bichinho da goiaba. É um malware que tá embutido dentro ali. Você vai conseguir craquear, mas ele vai estar embutido ali dentro e o seu computador vai ser infectado por um malware chamado InfoStealer, que é ele vai roubar a informação. Então, quando você vê que os seus dados inteiros, tudo que você tá fazendo vai vazar. Então, aquele malware, ele fica ali, ó, é o cara quietinho dentro do computador, pegando tudo que você está digitando, cartão de crédito, compra, vai vazar tudo sobre você, até as suas conversas vão vazar, porque ele está ali de modo furtivo. E aí tem a parte de interceptação de tráfego, que é o mais raro, muito mais difícil. Assim, hoje em dia, se não tiver dentro da rede, é mais difícil de pegar eu estou dizendo que é mais difícil porque, baseado nos nossos testes, é o mais raro de fazer esse tipo de ataque. Porque quase tudo tá com HTTPS, tá com senha, mas a gente ainda pega, em alguns poucos casos, switch, roteador, como eu disse que foi feito o ataque, e alguns poucos serviços ali de intranet. Mas no caso de interceptação de tráfego, no geral, é mais difícil. O cara entrar no e-mail, etc. Aí na parte de segurança de rede, a gente ainda tem as ameaças de exploração de vulnerabilidade, que é o computador tá infectado, porque ele não foi feita atualização recente, não tem gestão de correções de patch, e aí fica suscetível. Ataque de negação de serviço de praxe, que é tirar os sites do ar. Dentro ainda da esfera de segurança de rede, a gente tem aqui alguns aparelhos que podem ser utilizados para conseguir acessar informações, invadir, enfim, num ataque físico. Então a gente tem ali o ataque de personificação, que o atacante pode introduzir ou substituir um dispositivo de rede para induzir os outros a se conectarem a ele. Eu coloquei esses dois exemplos aqui na tela da empresa Hack5, que a gente tem o USB Rubber Duck, muito famoso, que é
um pendrivezinho que ele se passa por teclado ou mouse, então ele dá um bypass, né, que é passar uma barreira de segurança ali do antivírus ou do bloqueio do USB para conseguir injetar qualquer código malicioso que a gente quiser. E aí, do outro lado, a gente tem o USB, o LAN Turtle. Esse LAN Turtle, ele serve como uma plaquinha de rede que intercepta ali as aquisições, então o cara vai chegar ali numa CPU, vai plugar ali atrás, vai pegar o cabo de rede e vai colocar. Esse cara, ele vai ver o que está passando e você vai conseguir controlar o computador através desse aparelho. Falando um pouquinho aqui do CVE. O CVE, pessoal, depois que a gente passou do entendimento das ameaças, como é feita a exploração de rede, as ameaças, a gente vê aqui como é classificado. Então a gente tem a classificação, que é um sistema que é conhecido globalmente. As principais, eu vou colocar o link para vocês, as principais vulnerabilidades que surgem, elas têm um código. Então, através desse código, a gente pode tanto se prevenir para saber como que faz e também achar os trechos de código, os exploits, para poder explorar aquela vulnerabilidade. Então, quando é explorada uma vulnerabilidade, o cara que descobriu, o pesquisador, ele vai publicar aquilo, como que foi feito o ataque, como que ele explorou, e aí é dado, as entidades como NIST, o MITRE, etc., vão dar uma classificação, que é um código para aquela vulnerabilidade. E aí tem o CWE, que ele é o Weakness Enumeration, ele é um pouco mais aberto. Então a gente tem o CWE que engloba mais artefatos. Ele não é, por exemplo, porque o CVE é assim, o CVE no PHP 5.8. Então vai estar lá, CVE 2025-7778, que é do PHP, ou do Apache, ou do iOS, do Android. Então é específico daquele tipo de ataque, naquela funcionalidade. O CWE ele é mais generalista. Ataque de força bruta, CWE 200, exposição, se eu não me engano. Exposição de informação, CWE 200, exposição de informação, ali dentro tem tudo. Vocês entenderam? Então é um guia para nortear como que a gente classifica as vulnerabilidades. E o famoso também, o ASP Top 10. Não tem como falar de vulnerabilidade, de ameaça, sem o ASP Top 10, que é esse projeto de segurança da empresa OASP para classificar as principais vulnerabilidades web. Eu vou colocar o link e depois a gente vai ter vídeo só sobre isso, pessoal. E rapidinho aqui, defesa em profundidade. Depois de a gente passar por tudo isso, a gente tem que ter políticas e processos, a gente tem que ter a parte de conscientização, a parte de proteção física de câmeras, alarmes, etc. A parte de perímetro, de proteção dos servidores, rede interna, configurar bem os roteadores, a parte de host com patches, um antivírus atualizado, gestão de senha, tem que ter gestão de senha. E na parte de aplicação, ter a gestão da parte dos aplicativos ali, das aplicações com blacklist, whitelist, gestão de patch, configuração dos aplicativos. E por último, a parte de dados, encriptação, DLP, hash e permissões. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês nos próximos vídeos. Abraço!